Fala pessoal do canal, tudo bem? Eu quero falar nesse vídeo sobre 4 fatos relevantes sobre a Oi, 3 sobre o momento atual da Oi e uma quarta notícia, um quarto fato relevante e importante para o futuro da empresa. O primeiro fato é sobre a dívida da Oi e o desconto que ela obteve. Tá aí a notícia na tela para vocês, olha o que diz. O insuficiente desconto de 11 bilhões na dívida da Oi. Então, quem acompanha o caso espera que as ações valorizem, o cenário ainda é desconfortável para a empresa e essas notícias tratam exatamente disso. Olha só, a Oi revelou ao mercado que equacionou sua dívida não tributável referente à Telemar Norte, a Oi Móvel, com a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e conseguiu reduzir seus débitos, que eram de 20 bilhões de reais, para pouco mais de 9 bilhões, a serem pagos em prazo maior de 126 parcelas, num prazo maior, esse prazo de 126 parcelas, até o ano de 2033. Levando em conta a quantia que já foi paga pela empresa, essa dívida hoje é de 7,34 bilhões de reais, mas esse desconto de 55% parece ter sido insuficiente na visão do mercado, com que fez com que as ações estejam sofrendo mais ainda neste momento. Então a Oi tinha essa dívida de 20 bilhões, ela pagou parte dessa dívida, houve um desconto. O desconto poderia ser de até 70%, não foi, foi de 55%. É bom ter um desconto numa dívida? Sim, de 55%, mas o mercado esperava algo maior, mais 70%, mas não foi isso. Então essa notícia é boa e ao mesmo tempo é ruim, porque fala do desconto, mas não foi um desconto tão grande quanto o mercado esperava ou até a própria empresa. Mas ela consegue aí prolongar sua dívida em 126 parcelas para o futuro, né? Então, provavelmente quem investe nessa empresa vai ter que aguardar muito mais tempo do que até então estava aguardando, não só da saída da recuperação judicial, mas com relação a como é que ela vai honrar essas dívidas, se os lucros vai ser suficiente tanto para manter a empresa, pagar dívidas e seguir em frente, né, com transformações e investimentos. Olha o que diz aqui, no final da notícia foi o que eu acabei de dizer. Na visão dos analistas do Credit Suisse, um desconto de até 70% do valor total de dívida também era factível. O desconto total foi de 55%. Então, a notícia continua falando que se decepcionou um pouco com a ação, porque era factível esse desconto de 70%, mas não veio. Então, é uma notícia ruim, sim, mas boa no sentido que ela conseguiu pagar parte da dívida e ter esse desconto, mas não foi o suficiente, eles gostariam que fossem 70%. E aí, essa outra notícia aqui do site O Seu Dinheiro. Oi negocia dívida multibilionária com a Anatel a longo prazo e consegue um descontão, dando continuidade ali. Então, veja só, essa notícia, nesse ponto, eu quero trazer penny stock para quem conhece. Enquanto as duas notícias falam da dívida, do prazo, renegociação, aconteceu um fato interessante que é o seguinte. Além de repactuar a dívida com a Anatel, a Oi foi autorizada pela CVM a continuar operando abaixo de R$1 por mais de 30 pregões a partir de 1º de julho. Para quem não sabe, pessoal, operar abaixo de R$1 chama penny stock. E isso não é bom, porque gera muita volatilidade. As pessoas acham que a ação está muito barata, e na verdade não é assim que faz o cálculo, né? Uma ação pode estar R$1, mas ser cara. Mas abaixo de R$1 não pode ficar. Porém, a Anatel autorizou pela CVM ao continuar operando abaixo de R$1 por 30 pregões a partir de 1º de julho. Então ainda tem um prazo ainda para a empresa estar correndo atrás, fazendo alguma coisa para essa ação voltar a ficar acima de R$1. Então aqui nós temos os 3 primeiros fatos importantes e relevantes da Oi. Primeiro, o desconto na dívida que foi de 55%. Foi bom, o desconto é sempre bom numa dívida, com certeza, mas poderia ser maior, o que decepcionou o mercado, pois foi 55%. Mas, de qualquer forma, foi um desconto interessante para a empresa. O segundo fato é a questão da dívida. Então, a Oi conseguiu pagar parte dessa dívida, ficou um restante ali, e aí, a partir de agora, essa dívida vai ser paga em 126 parcelas. Então, ela alongou essa dívida, que é o segundo fato ali. A gente precisa acompanhar se ela vai conseguir realmente honrar estas questões. O terceiro ponto é o penny stock. As ações da Oi, ou a Oi, obteve a autorização para que o penny stock, essa contagem
de ações abaixo de R$ 1 por 30 pregões só começasse em 1º de julho. E aí eu quero só trazer mais uma última notícia aqui para a gente do canal, que é a questão que pode ser algo benéfico. A gente não tem certeza ainda se isso de fato vai acontecer, mas pode ser benéfico para a empresa, para o futuro dela. Olha só, a Oi, a Vivo e a Claro querem 36 bilhões da União por perdas com telefone fixo. Um telefone fixo. Então, tem um processo de arbitragem com relação a essa questão. Porque lembra do telefone fixo? Ninguém mais tem telefone. Mas devido à concessão que possui, ela precisa manter essas linhas, precisa fazer manutenção, só que isso não dá lucro. Então essas questões precisam ser resolvidas. Vai conseguir 36 bilhões? É difícil, pessoal, é muito dinheiro. Mas de alguma forma, se isso resolver, ou reduzir a dívida, ou ajudar de alguma forma, vai ser benéfico para a empresa. Mas nós temos que aguardar e esperar como essas coisas vão se desenrolar. E aí eu vou ler aqui para ficar bem claro como diz a notícia. O telefone fixo perdeu espaço nos últimos anos, mas as operadoras continuam a manter a ofertar esses produtos. Como ele dá mais prejuízo do que lucro, elas querem receber da União o dinheiro que perderam com o serviço. Telefônica Vivo, Oi, Claro, Sercontel pedem 36 bilhões e a Algar ainda não fechou as contas. Então, como eles são obrigadas a manter esse serviço, não dando lucro, isso é ruim. Como é que pode existir eu ser obrigado a manter um serviço que não dá lucro, que ninguém mais utiliza, a pessoa usa celular, WhatsApp, diversas plataformas, o telefone fixo está perdendo seu uso e ainda assim eu tenho que manter, tenho que fazer manutenção. Então, devido a essas perdas, elas vão entrar com essa arbitragem. Está rolando essa questão de arbitragem nesse sentido de telefonia fixa, de concessão. Vamos ver se de fato vai ser benéfico. E aí a notícia continua assim, ó. As informações são de Arthur Coimbra, diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, ao jornal Valor Econômico. Ele é o responsável por conduzir as discussões internas sobre este tema. Este pedido está previsto nos contratos de concessão assinados na privatização da Telebrás. As empresas querem de volta o dinheiro perdido por prestar serviço em localidades pouco ou não rentáveis, instalar e manter milhões de orelhões e não ter reajustes tarifários, entre outros. Então você faz essa concessão de telefonia, deixa as empresas explorarem isso, aí ninguém mais utiliza esse serviço de telefonia, só que as empresas têm que manter. Para a empresa é ruim, pessoal. Então, vamos ver como isso se desenrola. Olha o que diz Coimbra. Coimbra acredita que este valor foi exagerado por se tratar de uma arbitragem, não um processo judicial, sem preocupação com as custas e honorários. Ele diz que as teles pedem como quem pede a Deus sem limites. Então ele acredita que elas estão pedindo demais desse valor. Então vai ter aí um conflito de interesse, de questões a serem resolvidas, mas existe essa questão da arbitragem com relação à telefonia fixa. Aí fala aqui, ó. Os processos de arbitragem estão no início e a União ainda precisa apresentar sua defesa. Depois vem réplica, tréplica, produção de provas com realização de perícia, alegações finais e decisão. Quero falar agora o que está no final da notícia. A Oi quer aproveitar para migrar sem custos. Em recuperação judicial, a Oi, maior concessionária do setor, quer aproveitar o pedido de arbitragem para realizar uma migração praticamente sem custos. As palavras foram usadas pelo presidente da empresa, Rodrigo Abreu, em teleconferência com investidores. A ideia é usar o dinheiro da arbitragem para cancelar as dívidas com a União que surgiram ao migrar de concessão para autorização. O que a Oi está buscando? O que Rodrigo Abreu, o CEO da empresa, está buscando? Melhores condições para que a empresa possa continuar a existir, continuar a dar lucro. Veja, ela está no processo de recuperação judicial. Está indo muito bem, segundo os dados. Existem dificuldades. Isso aqui pode ser uma solução para a empresa, mas, como diz a notícia, ainda está no início. Por isso que eu falei que são 3 fatos importantes e tem uma observação que é esse 4º fato aí. Como vocês puderam ver nessas 3 notícias, como o caso da Oi, como uma empresa agora de fibra ótica, não mais de telefonia, ainda tem questões muito importantes a serem resolvidas. Tem a dívida que resta ainda a ser paga, a empresa de conquistar novos clientes, aumentar a rentabilidade.
ela conseguiu alongar a dívida, mais parcelas em vez de menos parcelas, e operar em penstock. Então assim, pessoal, olhando para tudo isso, a ideia da telefonia fixa, existe um futuro para a empresa, que ainda tem questões a serem resolvidas, que a empresa ainda vai lidar com isso, precisa se esforçar para que venha bons resultados. A questão é, por quanto tempo eu consigo carregar uma ação? Qual é a paciência do investidor, o tempo do investidor, quanto ele colocou do dinheiro ali, se foi 5%, 10%, 50%, all-in, 100% dos recursos deles em ações. Talvez tenha que segurar essa ação por muito mais tempo. Talvez saia da recuperação judicial valendo pouco ainda. Talvez fazer parte do índice quando grupos entrarem, tiverem que comprar fundos de investimento, tiverem que comprar as ações da Oi. A gente não sabe, certo? Mas o que dá para saber é que vai demorar um pouco mais do que, pelo menos na minha opinião, que a gente esperava para que a Oi começasse a valorizar. Legal, pessoal, espero que eu tenha sido claro. Como eu disse, os links vão estar abaixo, você vai poder ler a notícia na íntegra, tirar suas próprias conclusões e ver se de fato quero investir, não quero investir, vou correr dela, uma empresa que está ruim, vai continuar ruim das pernas. E se você chegou até aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário, que a gente pode, quem sabe, responder uma pergunta sua.